boa noite. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro do Grecos na Greve, né? Atividade de greve especial que a gente está fazendo dentro do grupo de estudo sobre comunicação, cultura e sociedade, que eu coordeno atualmente, né, na UF, e que nesse período de greve a gente suspendeu as atividades regulares, a gente estava lendo Bakhtin, discutindo a questão do discurso, para enfocar alguns pontos que estão ligados mais à análise de conjuntura, né, questões mais pertinentes com o Estado que a gente está vivendo nesse momento, em todos os seus níveis. Trabalhamos a questão do precariado, depois falamos da questão dos engenheiros do caos, né, os usos das redes sociais, que tem muito a ver com o que a gente vai comentar hoje aqui, né, que é o Guerras Híbridas. E, deixa eu entrar, deixar o pessoal chegar. E vamos seguir nesse pique aí por algum tempo, enquanto a greve perdurar, vamos discutindo temáticas que nos ajudam a pensar, com alguma tristeza, penso eu, o nosso contexto atual, né, a conjuntura, coisas que nos afetaram muito diretamente nos últimos anos e vão continuar nos afetando, tá? Uma explicação bem rápida sobre a greve, né? Nós somos docentes, alguns de nós somos docentes aqui da Universidade Federal Fluminense, então estou deixando gravado, isso está ficando público. A greve é uma greve unificada de 3 setores, né? Docentes, discentes e servidores técnicos administrativos, numa luta por a reposição orçamentária, a melhoria da qualidade, né, de trabalho da universidade, da sua logística de funcionamento e reposição salarial, tá certo? Então, só para explicar, ela é uma greve que já começou com os servidores técnicos administrativos, hoje já tem mais de 60 universidades no país em greve, então é isso, estamos, né, num movimento, o governo tem ouvido algumas questões, feito propostas não atendem tudo, enfim, mas já tivemos algumas conquistas, né, já com esse período de greve, a greve se iniciou nos técnicos administrativos desde março, né, os docentes, a maior parte começou em abril, maio, e já tivemos uma entrada de dinheiro orçamentário do governo liberado, que não tinha sido liberado ainda, e já tivemos alguns avanços na negociação de reposição salarial. Então, isso posto, é bom explicar, essa greve ela não é uma greve que tem um cunho político, estrito sensu, né, ideológico, estrito sensu, ela é uma greve em prol da Universidade Pública Brasileira, em prol da melhoria, da reposição orçamentária, para que a universidade possa funcionar e prestar o serviço de qualidade que ela vem prestando, né, desde que ela foi criada, a duras penas. Então, é isso, tá? Hoje, a nossa conversa, isso explicado, que eu acho sempre bom explicar, a gente está aqui... eu queria explicar mais uma coisinha, tá? Para deixar claro, porque houve um tititi que chega para mim, fez um comentário de atividade de greve online, kkkk. Deixa eu fazer um comentário, tá? Parte da nossa briga é porque não tem rede social lá, tá, gente? É porque não tem internet lá. Se tivesse internet, fazer lá. Se tivesse internet funcionando na UF, uma beleza, no Instituto de Arte de Comunicação Social que não tem internet, se tivesse, fazia lá, projetava, chamava as pessoas para assistirem, estava convidado, mas não tem não, gente. Não se ilude não, tá? A gente faz de casa com o meu próprio dinheiro, com o meu recurso, porque não tem lá na UF. Se tivesse, eu fazia, tá bom? Então, assim, é bom as pessoas não perturbar muito a cabeça da Ariana, não, que a Ariana está ficando bem nervosa. Tá bom? Deixa as pessoas, gente. Cada um faz essa atividade que pode. Claro, faz parte da precarização, exatamente, Denise. É isso, né? Parte do problema é esse, tá? E a gente tem feito, estamos aqui, eu e o professor Marildo, vamos fazer uma atividade presencial quarta-feira, a gente está tentando fazer, no bom sentido da palavra híbrida, já que hoje é o tema de hoje, a gente está tentando fazer atividades híbridas. Algumas presenciais, algumas remotas, algumas que juntam as duas coisas. O povo pode falar, mas tudo bem. Eu quero que fique gravado mesmo, tá? A gente mexe e faz muita atividade nesse período online porque não tem condições tecnológicas na universidade. A universidade não tem internet, que fique registrado. Muito bem. Hoje o nosso assunto, portanto, é o Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos golpes de um homem chamado Andrew Coríbico. Eu não sei como falar o nome desse homem, não, mas vou falar assim, Coríbico. Se alguém tiver uma outra pronúncia, me fala. Você tem outro nome? Alguém tem outro jeito de falar o nome desse homem? Coríbico? Tem ideia. Certo? Vou ler, seguindo a norma, vou pronunciar como se lê, eu leio Coríbico. Esse livro dele, né, em português, saiu pela Expressão Popular em 2018 e o original de 2015, né? E
está num bojo de uma reflexão sobre algumas transformações na luta geopolítica, né? Ele é analista geopolítico, ele é um cara que nasceu nos Estados Unidos, mas tem dupla cidadania, ele é polonês e estadunidense, mas há muito tempo já está morando na Rússia, e é jornalista do Sputnik News, né? Contribui para vários periódicos, jornais e tal, programas, tem especialidade em estratégias, relações internacionais, diplomacia, fez mestrado e doutorado nessa área de relações internacionais em Moscou, né? E as suas áreas de interesse de pesquisa são exatamente essas temáticas em torno das estratégias geopolíticas, mas especialmente o que ele vai chamar de revoluções coloridas e guerras não convencionais, né? Golpes brancos e golpes duros, né? Vamos chamar assim, né? Uma das críticas que se faz ao trabalho do Coríbico, depois eu vou voltar isso no final, é porque ele teria um ponto de vista muito posicionado, né, a partir de um olhar da Rússia sobre a intervenção dos Estados Unidos. Tá? De fato, é isso. O argumento principal do autor é que esse modelo, né, de guerras híbridas tem sido implementado pelos Estados Unidos a partir de estados-alvo, onde eles têm algum interesse e querem desestabilizar, certo? Controlar. Bom, a gente vai comentar aos poucos, mas, enfim, essa acusação não é uma acusação, digamos, imaginada. De fato, é assim que ele se posiciona. De fato, ele está se posicionando a partir da Rússia, defendendo que as guerras híbridas são um fenômeno geopolítico a partir da ação dos Estados Unidos. Tá? A gente vai falar um pouco aqui. Essa questão das guerras híbridas, né, desse modelo, ela não surge em 2015 no texto dele, né? Isso já tem sido objeto de reflexão, pelo menos nos registros que eu fui procurando, desde os anos 2000, quando você começa a ter uma profusão de movimentos e revoluções, alguns, inclusive, com o nome de cores, né? Geórgia, Revolução Rosa, Revolução Laranja, Revolução das Tulipas, enfim, você começa a ter uma série de revoluções que vão ter esses nomes, que tem algumas características que a gente vai comentar aqui, e aí você começa a ter uma teorização desse movimento a partir de meados dos anos 2000, né? Então, o que seriam essas guerras híbridas? Primeiro, eu fiz um comentário aqui no começo, eu quero retomar. Eu fico muito tristeza de ter que apresentar esse guerras híbridas aqui, porque eu sou uma fã, Marildo que está aqui também, Marina também, da palavra híbrida, no sentido que lhe dá Homi Bhabha, Canclinian, Saldua, Hall, né, como movimentos culturais que, né, mesclam, né, isso, que permitem o surgimento do novo, enfim, né, as lutas, as mediações. Então, é muito triste ter que pensar a ideia do híbrido nesse sentido tão negativo, tá? Mas é da vida, a palavra, a polifonia é para isso mesmo, né? A polissemia, a polifonia, as palavras estão disputadas, e aqui o híbrido é uma combinação multimodal, a possibilidade de, né, a palavra-chave para ele nessa explicação é sinergia. É a ideia que você, nas guerras híbridas, está operando a partir de várias modalidades de fazer guerra de modo simultâneo. Não, simultâneo é uma palavra que ele mesmo depois explica, não necessariamente no mesmo tempo, mas na possibilidade de serem usadas concomitantemente, certo? Sinergicamente, né? Se atravessando, ok? Então, o híbrido está nesse sentido aí. O que seria o híbrido? Na proposta aqui, uma combinação de estratégias multimodais, são vários modelos, né? Mas principalmente na possibilidade que ele chama dos golpes brandos e dos golpes mais rígidos, certo? Essa combinação de revolução colorida e de guerra não convencional, que a gente vai trabalhar hoje aqui e conversar um pouco, tá? Então, esses dois modelos usados, né, como estratégias geopolíticas, evitariam que o país interessado em desestabilizar aquele Estado-alvo se metesse diretamente, promovesse uma guerra militar estrito sensu, embora em última instância ele pode promover, certo? E operasse com algumas categorias mais deslizantes, mais sutis, de desestabilizar e desequilibrar esse Estado-alvo, tá? Então, essa é a ideia, né? Nas guerras híbridas, nessa mistura de táticas diversas, entra uma coisa que eu acho muito fundamental para a gente aqui no Grecos, para a gente que estuda mídia, que estuda cultura, que é o uso da desinformação, que é a possibilidade de você trabalhar, né, com um efeito de desinformação, né, o controle da informação e da desinformação, de maneira a você
influenciar as pessoas a uma maneira de ver o mundo, que ele vai falar do efeito colmeia, né? Em que as pessoas vão partilhar uma espécie de consciência coletiva acerca de pontos de vista que vão ser determinantes para a maneira como elas vão agir politicamente, tá? Então, acho que para nós, essa dimensão que está principalmente na ideia das revoluções coloridas, do controle da informação, do uso das redes sociais, é muito importante, tá? Esse termo guerras híbridas também vai ser chamado em alguns textos de ameaças híbridas, guerra não linear, guerra não tradicional, tá? Então, só para a gente também ficar de olho. E, para alguns, um marco desse processo, além das revoluções, né, que vão acontecer no leste europeu, né, no Oriente Médio, no norte da África, enfim, é o 11 de setembro, tá? Como um episódio de terrorismo. E o texto que é apontado em vários textos que eu li, para além do próprio livro que a gente está discutindo, é um texto de um sujeito chamado Frank Hoffman, texto de 2007. Teria sido meio um texto seminal, um texto meio referência de todo mundo que eu li, certo? Em que ele vai exatamente trabalhar as táticas e formações irregulares, os atos terroristas, a ideia da violência e da não violência, a ideia da desordem criminal, enfim, vários elementos para entender como é que você opera isso, tá? Então, quem tiver interesse no tema, fica aí a dica, tá? Vou voltar agora à definição do Curíbico, tá? Sobre o que seria guerras híbridas. Ele vai falar de conflitos identitários provocados por agentes externos que exploram diferenças históricas, étnicas, religiosas, sociogeográficas em países de importância geopolítica por meio da transição gradual das revoluções coloridas para a guerra não convencional, a fim de desestabilizar, controlar ou influenciar projetos de infraestrutura multipolares por meio de enfraquecimento do regime, troca do regime ou reorganização do regime. Tá? Então, essa é uma definição mais ou menos geral, ok? E assim, para fazer isso, ele vai falar que você está diante de um modo de guerra que explora modos diferentes de fazer essa guerra. Tá? Por isso que é um modelo multimodal, é a multimodalidade de fazer guerra, tá? Que vão operar esses múltiplos modelos de modo simultâneo, certo? Aí ele vai citar exemplos, né? As redes sociais, a milícia, né? A guerra jurídica, certo? As intervenções militares. Eu vou citar agora um trabalho, depois eu vou botar lá na pasta do Grecos para quem tiver interesse, o TCC do Rafael de Moraes Lima, que trabalhou isso muito bem, ele traz uma explicação muito bem, tá? E aí ele vai falar do uso sincrônico de métodos múltiplos, né? Instrumentos de poder. Ok? Então, assim, é isso, né? Passa um pouco para como é que você trabalha isso, tá? E para o autor que a gente está trabalhando aqui, né? Na leitura do Curíbico, a gente estaria diante do que aconteceu na Síria e na Ucrânia, que é o estudo de caso que ele vai fazer. Não a Ucrânia agora com a Rússia, não, tá, gente? A Ucrânia na derrubada anterior do governo para o governo pró-Estados Unidos, tá? Essa é a ideia dele, ok? E ele vai trabalhar aqui o exemplo da Líbia, por exemplo, como um exemplo diferente, onde você teria, né, na Líbia, uma intervenção mais direta e, no caso da Síria e da Ucrânia, a possibilidade de testar essa guerra híbrida, tá? De ela ser operada, tá? E ele diz que, embora ele está trabalhando esses dois casos, ele cita os exemplos, inclusive Venezuela, o Brasil, né, ele dá uns pinceladas, ele diz que se até aquele momento, né, quando você tem isso na Síria e na Ucrânia, isso era uma possibilidade de ação, ele entende que isso vai se transformar na regra, que essa vai ser a forma hegemônica de os Estados Unidos geopoliticamente tentar influenciar o mundo, tá? Um modelo que vai ser implementado, tá? E esse modelo, como ele tem exatamente a possibilidade de transitar entre as revoluções coloridas, né, e a guerra não convencional, ele vai trabalhar com um conceito que foi desenvolvido em 2015 de abordagem adaptativa. Então, as estratégias da guerra híbrida, elas se adaptariam ao que fosse sendo colocado. Novamente, voltando um pouco à teoria do caos, os engenheiros do caos que a gente leu semana passada, né? Essa possibilidade de experimentando meio, né? Aquilo que a gente falou do experimento à medida que aquilo vai se dando num certo contexto. Então, você não tem exatamente... Porque a teoria do caos vai dizer que, de acordo com o que você inicia, você tem uma probabilidade
de que aquilo derive para uma determinada determinado resultado, né? Mas você não é linear. A teoria do caos aposta numa não linearidade. Isso é uma probabilidade, mas você pode ter variáveis. Então, um pouco esse teste, esse experimento que vai sendo feito nos lugares e vendo se uma determinada ação resulta, pouco a gente conversou semana passada, né? Num determinado efeito, caso não dê, você tem a possibilidade de adaptar. Por isso que é abordagem adaptativa. Conseguiu, com a Revolução Colorida, que a gente vai falar agora, derrubar um regime ou controlar um regime, ótimo. Não conseguiu, a gente pode combinar aquele modelo com o modelo de milícia, com o modelo de intervenção militar, com o modelo de guerra, né, civil, enfim. Tá? Derrubada de poder, caso da Bolívia, né? Evo Morales, né? Tentativa de golpe estrito sensu, que é o golpe convencional. Você vai lá e derruba. Ok? Beleza? Mas a gente vai voltar a isso, tá? O livro é composto da seguinte estrutura, né? Eu tenho apresentado em todas as minhas falas iniciais a estrutura, porque é legal para quem, né, não vai poder acessar a obra de primeira saber. Ele tem uma apresentação, uma introdução, 4 capítulos, uma conclusão e 2 anexos. Parte das informações que eu estou trazendo até aqui vieram da introdução, uma introdução bem rica para entender, tá? Bom, no capítulo 1 ele vai abordar os contextos teóricos que vão sustentar o conceito de guerras híbridas, então um capítulo, né, de formação para entender. O capítulo 2 foi o que eu sugeri da gente discutir aqui, então vou passar rapidinho daqui a pouco por ele, é o que ele vai trabalhar com as revoluções coloridas, né? E pela questão da informação, eu sugeri que a gente lesse, embora a gente tenha, né, disponibilizado o livro todo. No capítulo 3, ele vai trabalhar com as guerras não convencionais, que aí seria exatamente, né, essa possibilidade de uma intervenção mais direta. E o capítulo 4 faz a relação entre os dois conceitos, né, demonstrando que ambos são partes mutuamente complementares de um mesmo todo que visa a troca do regime, ou intervenção no regime. Certo? Eles não são coisas separadas, né? E isso sustenta, segundo o autor, a teoria das guerras híbridas, que é o que ele vai apontar na conclusão, tá? O nosso foco, como eu falei, é o capítulo 2. É isso, a aplicação das revoluções coloridas, principalmente a partir dos anos 2000, que se constituiriam por algumas características: ação direta dos civis, insurgência, não violência, participação, né, de ONGs, organizações estudantis da mídia, né, sujeitos, entre aspas, fora do Estado, não é isso? Marcada por ideais, né, discursos liberalizantes, pró-democracia, pró-ocidente, principalmente que ele está analisando isso em lugares que você tinha uma visão anti-Estados Unidos muito forte, né? Então, essas revoluções coloridas vão, de certa maneira, tentar substituir, ir contra essas visões anti-imperialistas, anti-norte-americanas, por visões pró-ocidente, pró-democracia, tá? Isso seria uma característica. O Rafael de Moraes Lima, né, naquele trabalho que eu citei aqui, vai entender que elas se enquadram como guerras pós-modernas. Ele vai dar essa ideia, tá? E que elas seriam, as revoluções coloridas, um desdobramento, as guerras híbridas, né? Um desdobramento das guerras compostas. Achei, minha letra não está fação. Das guerras compostas, tá? Que seriam essas exatamente que na guerra composta você teria, ele vai dar exemplo da guerra composta quando você usa, por exemplo, 2 modalidades de ação, né? Você, por exemplo, promove um movimento de insurgência e depois você promove, né, uma ação de derrubada do poder. Só que ele vai dizer que, no caso das guerras híbridas, isso é mais do que isso. É mais do que a composição de 2 tipos. Certo? É uma guerra de sinergia. São muitos modos de você agir ao mesmo tempo. Certo? Ok? Não sei se ficou clara a ideia. Porque, como se as guerras compostas seriam um exemplo mais simplificado do que vai ser a guerra híbrida. A guerra híbrida seria, de certa maneira, uma evolução dessa lógica geopolítica de ação, tá? Indo para o que ele chama de guerras irrestritas, guerras sem limites, né? Que além do cenário militar, envolve a diplomacia, a economia, a religião, a cultura, os meios de informação, envolve uma série de coisas, tá?
E aí que eles vão citar os exemplos da Revolução Rosa, a Revolução Laranja, das tulipas, tá? Beleza? Então, a guerra híbrida, portanto, você teria aí um conflito multimodal que pode ocorrer em todos os aspectos da sociedade, não somente no âmbito militar ou no âmbito econômico, no âmbito político, tá? E aí tem uma coisa muito importante, eu acho, para a gente aqui, a compreensão da dimensão cultural, simbólica, discursiva na guerra, que é uma coisa que vou voltar ao que eu falei semana passada e atrasada. A nossa azar é que a direita percebeu o que a gente está falando há milhões, que Gramsci falou lá atrás. Envolve formação de consenso, envolve controlar a narrativa, envolve controlar o direito de produzir sentido para o mundo. Quando os caras perceberam isso, usar isso para o mal é um problema, certo? E aí ele vai trabalhar, já estou falando agora do livro, né? No capítulo 2, estou falando especificamente da parte que o Curíbico vai trabalhar sobre o que ele chama de guerra neocortical reversa, tá? Ele vai dizer que você tem aí uma ação que visa controlar e moldar os comportamentos do inimigo, né? Só que na guerra neocortical clássica, vamos dizer assim, né? Que você vai trabalhar isso em termos de neurolinguística, você trabalharia os líderes. E a diferença para ele é que aí você trabalha o cérebro coletivo, certo? Não pessoas específicas, mas o grosso da população, que é a tal defeito colmeia, né? Influenciar a consciência coletiva para a ideia de não passividade. Sair para a rua, protestar, se manifestar, se expressar, né? Não aceitar passivamente, né? E aí ele fala, o melhor jeito de conseguir isso, tá, entre aspas, é estudar os valores, a cultura e a visão de mundo dos alvos. Tá? É o que a gente vem falando há um tempão, né? E aí é uma abordagem com programação neurolinguística não linear, com elementos do caos integrados a ela, como a gente fala, né, da teoria do caos. Então, você tem aí um esforço muito grande de você construir uma lógica, né, que passa pelo uso das redes sociais, passa pelo conhecimento e reconhecimento dos elementos culturais, como uma forma de você, né, criar maneiras de abordar, e o uso de estratégias que é, para a gente, bem chocante, mas que a gente vê toda hora, que são estratégias de viralizar, repetir, estereotipar, né, de maneira que é quase laranja mecânica, de tanto repetir, de tanto viralizar, uma hora você acredita naquilo. É isso? Então, ele vai falar que a guerra híbrida seria uma versão armatizada da teoria do caos. Isso é uma coisa interessante de pensar. É a teoria do caos em cima dos experimentos, né, da possibilidade não linear, de apostar no caos como uma maneira de gerar o novo, mas numa versão armatizada, porque se preciso for, você entra com o golpe convencional, com o golpe para valer, né? Bom, então, o uso das mídias sociais e as teorias da guerra em rede, da guerra centrada em rede, vai ser fundamental para ele, tá? Porque ele vai falar de um texto de 96, de Arquila e Rondfeld, que vaticinaram um novo tipo de conflito social no horizonte. Eles estavam lá em 96, 1996, olhando isso. Qual seria esse conflito social? Um tipo de conflito em que redes sem líderes, mas com atores desvinculados do Estado e atuantes, se aproveitariam da revolução da informação, principalmente pela internet, para travar uma luta amorfa de baixa intensidade com o status quo, com o estabelecido. Eles estavam enxergando que vai, de fato, ser a marca a partir dos anos 2000. Esses movimentos que começam, né, aparentemente capilares, né, capilarizados, sem exatamente uma liderança específica, sem a relação direta, em tese, com o Estado, né, com o sindicato, com o instituído, ok? E ele vai dizer que eles vão dizer, esses autores, né, que essa guerra em rede opera com trabalha operações de informações e administração das percepções. Bem interessante pensar isso, né? Você opera as informações e administra como é que as pessoas vão perceber o mundo, né? A forma como elas vão perceber. E seria, portanto, uma extremidade muito menos militar, se você colocasse isso numa medição,
por ser uma forma de guerra de baixa intensidade, mais difusa, mais dispersa, multidimensional, não linear e ambígua, por isso a questão do caos, tá? Tudo bem? E aí ele propõe, como uma forma, no capítulo que a gente vai ler, de entender isso, estudar o Facebook, usa os algoritmos, tá? Como um exemplo das redes sociais, para entender como essas redes instigam a agitação civil e fomentam, ele vai falar aqui, né? Um monte de colmeia, né, em estados-alvo. E aí, pensar, por exemplo, né, os objetivos. E aí, ele vai falar dos objetivos dos Estados Unidos em controlar as redes sociais. Aí é legal da gente até fazer uma ponte aqui, já deixar para discutir a polêmica recente do TikTok, Estados Unidos e China, e a polêmica recente Elon Musk, Twitter, X e STF brasileiro, tá? Não deixava de falar aqui, tá? E aí ele vai falar isso, que é uma inteligência de enxame, que é o princípio do rebanho, é o princípio da manada, né? Que para ele é uma tática entendida aí por esses analistas, e ele é um exemplo, como uma tática-chave para as revoluções coloridas, tá? Que é exatamente viralizar, através dessa guerra em redes, e fazer todo mundo ir para o mesmo lugar, porque essa é a lógica da colmeia, tá? E ele cita também um autor, que é James Sharp, e seria considerado o Maquiavel da não-violência, né? Para pensar um pouco uma série de táticas, de estratégias para você operar nessa desobediência política em massa. E aí eu queria ler rapidamente aqui, eu separei um minutinho aqui. Está na página 67 do livro do Guerras Híbridas, que ele vai falar exatamente de um plano de ação e táticas que esse autor vai falar para essa ação, essa desobediência, né, não violenta em massa. E aí ele vai falar o seguinte, técnica de desobediência em massa convencionais, discursos públicos, slogans, caricaturas e símbolos, marchas, assembleias de protesto ou de apoio, desobediência social, boicote às eleições, recusa em aceitar funcionários nomeados, ocupação não violenta, ocupação da terra não violenta, dupla soberania e governo paralelo. Lembrei mais uma vez do caso da Bolívia, do governo paralelo, né? do Venezuela também. Essas seriam as mais clássicas. Outras são, no mínimo, mais inovadoras. Mensagens no céu e em terra, protestos nus, gestos obscenos, desacato a autoridades, representação de funerais, desaparecimento coletivo, esconderijo, fuga, identidades falsas, autoexposição aos elementos, greve de fome, teatros de guerrilha. Então, essas outras técnicas iam compor exatamente esse movimento de não violência, desobediência política em massa, tá? Então, você vê que tem aí uma espécie mesmo de proposta, já inclusive isso que ele vai mostrar, já inclusive instituída, né, na forma de um manual, na forma de uma série de regras para essa ação. E a questão-chave, antes de eu fechar, é isso, né? Nas guerras híbridas, você teria possibilidades de deslizar, de adaptar. Então, se a Revolução Colorida funcionar para você desestabilizar um determinado regime, beleza, senão você pode combinar com outras formas, você pode combinar desde com formas, como a gente estava falando aqui, né? Boicote à eleição, não é isso? Desqualificar uma eleição, deslegitimar uma eleição, ou o uso das forças milicianas, guerra civil, certo? Até realmente chegar, que aí seria o que eles chamam de guerra não convencional, golpe não convencional. Tá? Até o golpe convencional mesmo, intervenção militar, tomada do poder, com ou sem apoio externo. Quanto mais intervenção militar e apoio externo, mais custo, mais evidência da ação do mentor, no caso, para o autor que a gente está estudando, os Estados Unidos, sobre aquele lugar. Quanto mais diluído, quanto mais isso se der, né? Aparecendo ser espontâneo, palavra-chave para a gente entender, né? Movimentos espontâneos, as pessoas vão à rua, certo? Não tem ninguém mandando, mas isso parece legítimo e orgânico, né? Menos perceptível é essa ação externa, tá? Tem um texto que eu vou botar para vocês também,
João Paulo Santos e outros autores, são 5 autores, chama Entre Golpes Brandos e Rígidos, uma análise crítica do livro Guerras Híbridas, que é um texto bem legal, que faz uma análise, faz uma síntese do que eu estou falando, e está na revista Princípios, foi publicado em 2021, então é um texto também recente, e ao final desse texto eles fazem umas críticas interessantes ao autor, ao Coríbico. E a principal delas, obviamente, você tem um ponto de vista posicionado que é um pouco suspeito, porque você não faz nenhuma crítica à Rússia, sendo que você tem também uma potência, então, enfim, esse é complicado. E o argumento deles é que se você não vai fazer, né, se foca só os Estados Unidos e a Rússia não vai entrar, você não tem ainda elementos suficientemente fortes para dizer que isso é um conceito de fato, tá? Isso é uma crítica. Outra crítica é o fato de que você mistura ele, né? O autor misturaria nessa ideia de revolução colorida fenômenos de acontecimentos muito díspares. Então, por exemplo, a Primavera Árabe, por exemplo, entraria aí e você teria exemplos que não caberiam. Enfim, tá? Só para... É legal vocês darem uma olhada também para a gente não ficar só com ponto de vista. Eu quero fazer um último comentário aqui, específico. Eu acho que a gente tem um caso brasileiro, minha proposta é que semana que vem a gente se debruce no caso brasileiro, onde a gente tem um movimento muito claro, né? Assim, para a gente pensar se é possível pensar esse modelo de guerra híbrida e engenharia do caos aqui, né? Você tem a descoberta do pré-sal em 2007, você tem uma reconfiguração de uma série de sujeitos e questões, né? Até a eclosão de 2013, MBL, golpe da Dilma, subida do Temer, ascensão da extrema-direita, Bolsonaro. Acho que vale a pena a gente, a partir dessa teorização, dar um mergulho no caso brasileiro agora. Só para a gente pensar junto, não é uma possibilidade. Eu não estou propondo aqui que a gente, de repente, vire analista geopolítico e saia definindo as coisas, mas que a gente já tem agora, com essas nossas primeiras discussões, uma instrumentalização para a gente pensar um pouco, tá? Eu acho que a gente tem 2 caminhos que são importantes para a gente seguir no nosso Grecos na Greve, se vocês toparem. Um é em torno dessa ascensão da extrema-direita, dessa ideia da informação, do uso da fake news, que é um pouco isso, né? Porque parte da oposição... Eu não estou falando das pessoas que não fazem greve porque são neoliberais, porque só vem o próprio umbigo, são individualistas. Essa eu ignoro. Estou pensando nas pessoas que, sendo pessoas que sempre tiveram uma visão coletiva, sendo pessoas que sempre tiveram um compromisso com a lógica, né, da transformação social da luta, têm dúvidas sobre essa greve em razão do momento político que a gente está vivendo. Esse momento tão delicado em relação à extrema-direita. Essa posição eu respeito muito, mesmo não concordando diretamente com ela, eu respeito muito porque eu acho que ela está diretamente ligada a essa conjuntura. Então, acho que é um caminho dentro da greve para a gente pensar. O outro caminho, pretendo que a gente volte depois, né, que é a questão da precarização do trabalho. Acho que a gente precisaria ler um pouco mais sobre o capital e o capital ligado à espetacularização da vida. Porque é um pouco, né, a nossa precarização também está ligada um pouco a isso, né? A nossa transformação em mais-valia é aquilo que Bauman vai chamar de fetiche da subjetividade. É a gente ser praticamente, né, relegado a ocupar a posição de sujeito como consumo. Né? Isso não seria o nosso único lugar possível de exercer, o nosso lugar de escolha, decisão, enfim, tá? Isso a gente decidir, discutir depois. Vou fechar aqui para a gente abrir nossa roda de conversa e depois a gente decide o que a gente vai discutir, tá? Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que está presente, todo mundo que tem dado força. Tá? Então, vamos fechar aqui, vamos para o nosso papinho.